Mais uma vez estamos aqui para iniciar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Barro Preto, da qual tenho sido professora há alguns anos. E desta vez nós vamos para uma aula que eu considero muito importante. Todas são importantes, mas a de hoje tem a ver, vocês vão ver, por que o povo se chama povo da aliança. E nós vamos ver o que tem isso a ver conosco hoje. Nós estamos felizes com os que estão aqui neste momento e vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude nesta hora. Senhor, obrigada. Obrigada porque temos a Tua palavra. Obrigada porque nós cremos nela, porque nós sabemos que ela foi escrita para nossa edificação, porque Tu nos amas e nos queres perto de Ti. Ó Deus, nós Te agradecemos porque Tu és o nosso Redentor. Te agradecemos por tudo, Te agradecemos por cada pessoa que está aqui, porque deseja conhecer melhor a Tua palavra. Ó Deus, ajuda cada um que está aqui, cada uma, que todos nós possamos estar nas Tuas mãos para sermos feitos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ter um tema que é muito importante. Nós estamos indo para o nosso quarto período. Já vimos os princípios, do capítulo 1 a 11 de Gênesis. Depois vimos o começo da história do povo de Deus, que vai do o começo, chamado os patriarcas, o período dos patriarcas, que vai de 12 de Gênesis até 46 de Gênesis, quando o terceiro patriarca, já idoso, Jacó, neto de Abraão, chega ao Egito a convite de seu filho e vai com toda a sua família morar ali. Então, a família de Jacó, que se chama também Israel, a família de Israel vai para o Egito, no capítulo 46. Então, nós começamos aí o terceiro período, que é Israel no Egito, que nós vimos na aula passada. Então, Israel no Egito cresce, primeiro como família. No final do livro de Gênesis, nós vemos a morte de Jacó, vemos a morte de José. E no começo de Êxodo, a família israelita já não é mais uma família apenas, ela já é um povo. Este povo, desde que Jacó foi para o Egito com a sua família, esteve no Egito mais de 400 anos. A Bíblia fala em 430 anos, até a sua saída. E na aula passada, que nós vimos Israel no Egito, nós vimos que houve um crescimento muito grande, houve também a opressão do povo pelos detentores do poder, que eram os faraós. Então, oprimiram o povo. E depois, nós vemos que Moisés é chamado para libertar o povo daquela opressão e levá-los a Canaã, que era a terra que foi prometida a Abraão para os seus descendentes. Moisés fica com muitas dúvidas, Moisés fica com muito medo, e isto não é muito incomum naqueles que são chamados. Eles nunca se sentem absolutamente capazes para a tarefa para a qual são chamados por Deus. E Moisés também não se sentiu. Mas Deus o proveu de recursos e aconselhou-o a pedir a ajuda de Arão, que era fluente na palavra, para estar junto com ele diante de Faraó. Então, nós vemos a luta deles na aula passada e vimos o final, quando o Faraó deixa o povo ir. Nós vimos as pragas,
vimos assim, apenas citamos as pragas e vimos um pouco sobre a 10ª, porque foi aquela que propiciou uma comemoração especial, que foi a comemoração da Páscoa, que depois os israelitas recebem a orientação de comemorarem a Páscoa todo ano na história de Israel. É muito importante isso. Então, hoje, nós já estamos vendo a saída do povo de Israel. Isto no capítulo 13, nós já vemos. No versículo 35 e 36, nós temos algo que eu já falei na aula passada, mas é interessante a gente ler, que diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Então, eles iam para uma caminhada longa, e Moisés havia falado: peçam aos egípcios, eles estão loucos para vocês saírem daqui. Então, vão pedindo, e eles vão entregar, para que nós usemos na viagem. Né? Então, aí está a saída no capítulo 12. Vejam 37, o versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel, de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais, e uma mistura de gente. É interessante que parece que aí não foram só os israelitas que saíram naquela multidão, não. Devia haver outras pessoas sofrendo opressão no Egito e se ajuntaram àquele povo que ia sair e saíram juntos. Porque também depois, é uma coisa que eu aprendo muito com isso. Porque depois Deus vai falar para não desprezar o estrangeiro que está no meio deles. Que trate bem o estrangeiro. E que eles sejam amigáveis com os estrangeiros. E também que eles deixem que os estrangeiros até participem de suas festas, desde que eles se tornem praticantes das leis de Israel, que eles guardem as leis de Israel, que eles se circuncidem. Então, eles podem participar do povo de Israel. Então, nós vamos vendo aí, é uma coisa que eu penso que é muito interessante, que Deus está separando um povo para Ele. Um povo do qual virá o Redentor para a humanidade. Mas Ele não faz questão de raça, Ele faz questão do povo que o adore. Então, se houver algum estrangeiro no meio de vocês, que eles recebam a orientação necessária, que pratiquem a lei dos israelitas e que se tornem um de vocês, e que os tratem bem. E é interessante também que em vários textos do Antigo Testamento, aqui nesses Êxodo, Levítico, Números, nós vemos a ordem de Deus: tratem bem o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Não maltratem as pessoas, porque vocês foram maltratadas no Egito. Quer dizer, o maltrato que nós recebemos deve nos tornar mais doces, para não maltratar as pessoas. Então, é essa a recomendação que sempre se faz aos israelitas. Mas agora, nós vamos ver a viagem dos israelitas. Nós estamos no período do Egito a Canaã. Mas como é uma viagem muito longa, e como na parada no Sinai há elementos muito importantes que nós precisamos refletir um pouco sobre eles, então nós vamos hoje, nesta aula, até o Sinai. E na próxima aula nós iremos daí para frente.
Então, nós temos em Êxodo 13 a consagração dos primogênitos, porque Deus manda que eles consagrem os primogênitos que foram poupados da morte. Depois, nós vemos que eles, quando o faraó os deixa ir, logo depois ele se arrepende e manda egípcios irem atrás deles, em perseguição a eles. E aí, eles estão entre duas barreiras, o mar e os egípcios que estão vindo em perseguição a eles. E Deus disse: dize aos filhos de Israel que marche. Isso no capítulo 14, versículo 15. E tu levanta o bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração de Faraó, eles virão atrás, não vamos ler tudo, né? Mas os egípcios, versículo 16, saberão que eu sou o Senhor. Versículo 19, então o anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles, e também a coluna de nuvem. E aí ia uma coluna de nuvem e fogo, né? Nós temos isso no versículo 20, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel a nuvem e escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Os egípcios não puderam se aproximar dos israelitas, né? Então é a nuvem. Eu me enganei, porque isso já é outro texto que eu ia falar. Agora, o 21 é bem interessante. Eu acho que eu vou comentar só um pouquinho aqui. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Aí nós temos um versículo que alguém fala, mas é milagre ou não é? Meus irmãos, eu tenho considerado este universo um milagre. As leis deste universo um milagre. Os ventos, o vento assoprou aí na hora que eles precisaram. Pela intervenção de Deus. Deus está intervindo para que o seu povo saia do Egito. E isso que é importante. E quer que eles tenham coragem para marchar nessa saída. Então nós vemos aí. Depois nós vemos a perseguição, mas vemos a vitória deles. E no capítulo 15 nós temos o cântico de Moisés. Eles fazem no capítulo 15 uma festa, né, no começo. E depois começam a marchar de novo. Aí eles começam a marchar e chegam em Mara. Isso no capítulo 15, a partir do versículo 22. Nós temos aí eles enfrentando um problema de sede. Eles estavam com sede, havia uma fonte de água, mas elas eram amargas. E Moisés, sob as ordens de Deus, cortou uma árvore que havia e jogou dentro da água. E ela se tornou doce. E eles puderam tomar. Depois vem a fome. Mas Deus manda maná, manda codornizes, né? No capítulo 16. Depois, vemos no capítulo 17, também ele sentindo sede outra vez, e Moisés tocando uma rocha, e ela produzindo água. No capítulo 17 ainda, vemos a luta de Amaleque contra os israelitas. E é bem interessante isso, porque Josué, um serviçal de Moisés, é que lidera essa luta contra os amalequitas, enquanto Moisés ora ao Senhor sobre isso, né? E é uma história que a gente conhece, nós vamos passando. No capítulo 18, nós vemos o sogro de Moisés chegar, trazer sua mulher e seus filhos com ele, e ainda dar alguns conselhos a Moisés sobre sua liderança. Mas eles continuam a marchar. E no capítulo 19, eles chegam
ao Sinai. Aí eles vão ficar mais tempo. Eles vão ficar aproximadamente uns 2 anos ou mais. Havia muitos lugares que eram mais ou menos de oásis em que eles encontravam alguma água e eles estacionavam aí e ficavam algum tempo. Depois tornavam a marchar. Mas no Sinai, eles ficam mais tempo. E caminham também em muitas áreas desérticas. E isso produz muita aflição para o povo e maior aflição ainda para Moisés, que é o líder deles. Bem, agora nós vamos ver o que acontece no Sinai. No Sinai, onde eles vão ficar bastante tempo, como eu falei, vão acontecer várias coisas para as quais nós devemos prestar atenção. Esta estada no Sinai é que nos vai fazer entender melhor por que os israelitas são chamados de povo da aliança. 3 coisas muito importantes e que nós vamos ver por alto também, porque nós estamos fazendo essa passagem pela história do povo de Deus de uma forma rápida em todo o Antigo Testamento. Então, aqui nós vamos ver 3 coisas que acontecem de muito importantes no Sinai. Uma coisa são as leis dadas a Moisés. Moisés aí recebe as leis de Deus. Moisés é considerado o legislador de Israel. Ele sobe para o monte, ele fica lá na presença de Deus, e quando ele desce com leis de Deus. Então, muito tempo ele fica e ele vai construindo leis para uma nova nação. É interessante isso, embora a gente saiba que eram leis, em alguns aspectos, muito diferentes das nossas. Porque há leis morais, há leis éticas, há leis cerimoniais que regulavam o relacionamento do culto deles a Deus, o seu comportamento durante o culto, o que eles comiam, o que não comiam, em que deviam tocar, aquilo que não deviam tocar para prestarem culto ao Senhor. Então, eram leis morais, leis éticas, leis espirituais. Numa série anterior a essa, nós já vimos com o professor Eliomar os 10 mandamentos. São leis muito importantes, muito interessantes, e que nos fazem refletir sobre o Deus que é santo e que quer de nós a santidade. Existem leis éticas que às vezes até a gente não entende muito bem, porque elas são para um povo muito antigo. Eles viveram... Abraão foi de 2000 anos antes de Cristo. Abraão viveu 20 séculos aproximadamente antes de Cristo, dizem os estudiosos. Então, são 2000 anos antes. Então, é um povo antigo. Além disso, é um povo em peregrinação. Então, até mesmo leis com relação à alimentação, à higiene, precisava haver essas leis. Bem, além disso, as leis que tinham a ver com o relacionamento com Deus. Por exemplo, leis quanto à higiene, leis quanto a estar puro ou impuro. E eles consideravam certas coisas impuras, como, por exemplo, a pessoa que tinha um fluxo de sangue era impura. Desde a mulher menstruada até uma outra pessoa que tivesse um fluxo de sangue. Eram impuros. A pessoa que tocava um morto era impura. Mas será que isso era uma coisa de Deus? Deus não gostava disso? Ou será que eles é que tinham essa cultura? Eu vou dar uma resposta que é bem minha. Eu pensei muito sobre isso e pensei, bem, eles consideravam
independentemente do relacionamento de Deus com eles, eles consideravam na cultura deles isso como coisa impura, muito impura. Tocar um leproso, tocar um morto, ter um fluxo de sangue, tocar em pessoas que não participavam da sua seita religiosa. Mais tarde tem até isso. Então, como eles consideravam isso impuro, eles tinham que se libertar dessas coisas antes de prestar culto. Senão, eles iam achar que Deus era impuro também. Então, as leis tinham que preservar no coração deles aquela convicção de que Deus era um Deus de pureza e que Ele não se misturava com coisas impuras, como eles pensavam e sabiam que aquelas coisas eram. Então, eles tinham que se abster de certos alimentos e coisas assim. Meus irmãos, isto é muito importante, porque no Sinai, algumas leis são muito importantes para que nós consideremos a santidade de Deus, a pureza que existe em Deus. Então, isto é importante, mas o importante é a gente amar esta pureza e não praticar rituais para entrar no tabernáculo, entrar no lugar de culto deles, e aí eles não podem ir impuros, mas a impureza de coração eles conservarem lá fora. Então, não é isso que Deus quer. Deus quer a pureza interior nossa. Mas aquele povo nos ensinou muito. Muito mesmo. Então, as leis que surgiram incluíam muitas coisas que nós hoje não faz parte da nossa da lei religiosa do nosso povo. Por exemplo, havia várias festas de comemoração. Várias festas. Eles tinham a Páscoa, eles tinham os tabernáculos, eles tinham o Pentecostes, eles tinham muitas festas para lembrar a história do seu povo. E isso era importante. Deus queria que eles se lembrassem da história deles, para agradecer as bênçãos, para corrigir os erros. E isso é muito importante no Antigo Testamento. Nós vemos isso. E nós devemos absorver para nós as lições que nos são dadas por essa prática. Que nós devemos de vez em quando parar. Lembrar o nosso passado. Lembrar o que nos aconteceu, de bom, de ruim. Agradecer a Deus. Pedir perdão pelo que nós fizemos no passado. Agradecer as bênçãos que Ele nos deu e continuar a nossa história para frente, corrigindo os nossos erros e indo à frente com os nossos acertos. Isso era muito importante. A pureza cerimonial, como nós já falamos. Então, as leis incluíam a relação com Deus e a relação com o próximo. Nós vamos ver que algumas leis são para uma sociedade antiga, mas elas são de um nível ético bem alto. Vamos ver só Êxodo 23, versículos 4 e 5. 23, 4 e 5. Olhem bem, é de uma sociedade antiga. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Quer dizer, você vai pegar, se ele estiver desgarrado, pega este jumento ou este boi e leva ao seu inimigo. Então, não importa se é um amigo ou se é um inimigo, se alguém está sendo prejudicado e eu posso ajudá-lo, eu devo ajudar. Se vires prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que te aborrece, quer dizer, de quem é seu inimigo, não o abandonarás.
mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Olhem bem o 8. Também suborno não aceitarás. O suborno cega. Olha o 9. Também não oprimirás o forasteiro. É o que eu falei antes. Pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Se vocês foram forasteiros ali e foram maltratados, não maltratem o forasteiro. Então, o nível ético é um nível alto. Nós temos, então, todas essas coisas nas leis. E temos ainda mais, que nós não vamos entrar nisso, mas temos até quanto ao cuidado com a terra e quanto à justiça social. Existem algumas leis quanto ao cuidado da terra. Para começar, do sábado, né, que todos devem descansar. A terra, ninguém trabalhar com a terra naquele dia, ninguém trabalhar com qualquer animal, os animais devem descansar, os servos devem descansar, todos devem descansar num dia por semana. Depois vem uma lei que é chamada de ano sabático. É 1 ano em cada 7 deixar a terra descansar. Nos outros 6 anos, devem juntar alimentos, fazer provisões, para que a terra descanse naquele ano, para que ela seja cuidada. Vejam, irmãos, hoje nós temos que pedir muito perdão a Deus, né? Muito perdão a Deus pela terra que está sendo tão maltratada. Nós temos ainda uma de justiça social. Nessa questão, da lei do ano sabático, tem uma questão ali que manda libertar escravos também, neste ano. Os escravos já serviram durante 6 anos, vamos libertar os escravos. No ano do jubileu, a mesma coisa, que é de 50 anos, a lei prescrevia que até terras fossem devolvidas. Quando alguém, pela sua pobreza, tinha entregue a sua terra para alguém, porque ele não tinha dado conta de cuidar, e ficou pobre, não tinha, e ele se entregou como escravo, e a sua terra também, que em 50 anos aquela terra fosse devolvida para os que tinham perdido as suas terras, para as famílias que tinham perdido as suas terras. Vejam bem, irmãos, para os descendentes que tinham ficado sem as suas terras, porque os pais tiveram que entregá-las, porque estavam pobres demais. Então, há algumas leis aí que promovem a justiça social. Leis antigas, leis de sociedades muito antigas, mas isso nos mostra o coração do nosso Deus. Mostra que Deus é o Deus da justiça. E se nós não amarmos a justiça, nós não podemos dizer que amamos a Deus. Deus é o amor, mesmo ao inimigo, mesmo a quem não gosta dele. Então, nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós maltratamos o irmão ou mesmo nosso inimigo. Então, as leis foram muito importantes aqui no Sinai. Eles receberam as leis através de Moisés. Outra coisa muito importante no Sinai foi a aliança entre Deus e o povo. Isso é muito lindo, a aliança entre Deus e o povo é algo muito especial. Vamos ler o capítulo 19, 3 a 8, que nos fala sobre a aliança. E este é o texto que mostra por que este povo foi chamado de povo da aliança. É porque ele fez uma aliança com Deus. Moisés chegou, ele tinha as leis de Deus. E aí ele reúne o povo pela orientação de Deus. E diz o que está no versículo, no capítulo 19, versículos 3 a 8. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Então, daqui para frente, vem a palavra que Moisés deverá falar em nome de Deus
aos filhos de Israel. O 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então, uma coisa que eu li num livro há muitos anos atrás, até esqueci aqui quem é o autor, aliás, eu deveria ter trazido, né? Mas o livro se chama Homem, Terra e Deus, se não me engano. Ele diz o seguinte: a aliança está baseada na graça. Olha como que ela começa. Tendes visto o que eu fiz. Quer dizer, antes de eu dar a lei, antes de eu mandar que vocês fossem obedientes, eu fiz isto, eu libertei vocês dos egípcios, através dos meus atos poderosos. Então, a aliança está sempre baseada na graça, no amor de Deus. Agora, pois, se diligente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, vamos parar aqui. O que significa isso? É guardar as leis que Moisés tem ali. Esta é a aliança que ele faz com o povo. Vocês vão guardar a minha lei. Eu vou fazer de vocês uma bênção. Porque, vamos ver o seguinte. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Quer dizer, vocês me serão uma propriedade peculiar, um povo especial. Todos da terra são meus, porque toda a terra é minha, mas vocês serão especiais se vocês guardardes este concerto. Se guardardes a minha aliança, se ouvirdes a minha voz. E aí vem o versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. O que era o sacerdote no tempo do Antigo Testamento? Era aquele que representava as pessoas diante de Deus. Aqueles que faziam os sacrifícios, aquele que entrava no lugar santo para oferecer os sacrifícios, em nome de quem? Do povo que tinha ficado do lado de fora. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o sangue de um animal, como oferta ao Senhor para a remissão de pecados. Então, o sacerdote representava o povo diante de Deus. Então, era um vínculo entre o povo e Deus. Então, é isso que Deus quer fazer da nação israelita. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A missão que Deus tinha para Israel fica clara nesta aliança. Vocês vão me representar diante do mundo. Vocês vão ser um reino sacerdotal. Vocês vão ser um povo que vão mostrar o que é ser servo de Deus. O que é guardar a lei. O que é ser abençoado por Deus. Eu lembro do pastor Nicolas, ele apresentando um estudo missionário bem interessante, em que ele fala dessa aliança com Israel. Ele apresentando um autor, um livro, eu não me lembro agora qual, mas ele fez durante um mês ou mais este estudo. E ele disse que o que Deus queria é que Israel servisse de vitrine de Deus para o mundo. Que nação abençoada, que nação linda. Ali não há injustiça, ali não há ninguém matando o outro, ali não há violência. O que acontece com esta nação?
E eles teriam oportunidade de falar do Deus deles. Então, eles queriam que Israel fosse uma nação que fosse vitrine para o mundo. Agora, com a continuação da história de Israel, nós sabemos que há um afastamento, que isso não acontece. Mas isto nós vamos ver também um pouquinho depois. A aliança requer obediência. A aliança entre o Deus e o povo, a graça é a base. Deve tornar o povo bênção para o mundo, mas a aliança requer obediência. Meus irmãos, a nação israelita, ela foi feita para anunciar o amor de Deus. E aquele amor que se tornaria demonstrado de forma maravilhosa daí a muitos séculos, com a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Este foi o sinal da bênção de Deus para todas as famílias da terra, o descendente da família israelita. Bem, agora eu gostaria de falar que no Novo Testamento, Jesus transfere esta aliança para um outro povo. Vocês encontram isso em Mateus capítulo 21. Nós temos que fazer essa comparação, né? E dizer que a igreja de Jesus Cristo hoje é o povo da aliança. Vejam Mateus, vocês vão ler depois em casa. Mateus capítulo 21, do versículo 33 a 43. Nós não vamos ler, é um texto muito grande, mas eu gostaria que vocês marcassem aí para lerem depois em casa. Jesus conta uma parábola. Olha a parábola que Jesus conta. Jesus diz que ele estava falando especialmente aos líderes de Israel naquele dia. Ele diz o seguinte, atentai noutra parábola. E aí ele conta. Havia um homem que tinha uma vinha. Ele tinha uma vinha. E o dono da vinha entregou aquela vinha a alguns lavradores para que eles cuidassem dela. E deixou com eles a produção, né? Quando dava o tempo de recolher os frutos, ele mandou empregados para recolher o fruto da lavoura, da vinha. E eles espancavam os empregados, eles não davam atenção para eles, eles expulsavam eles de lá e não mandavam a produção da sua lavoura, da lavoura do seu senhor. E aí, isso acontece por muitas vezes. E aí o homem diz assim, sabe de uma coisa? Não vou mandar meus servos lá, eu vou mandar meu filho. Porque o meu filho, eles vão respeitar. Ele é o herdeiro da vinha. Então, eles vão respeitar. Ele manda o filho. E quando eles veem um filho, eles não apenas maltratam o filho, mas o matam. Isso Jesus conta nesta parábola. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha, no versículo 39, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Sabe o que eles responderam? As pessoas que estavam ouvindo, os israelitas, os judeus que estavam ouvindo Jesus ali, eles disseram, aí vai tirar a vinha deles e vai entregar a outros lavradores que saibam cuidar dela. Aí ele disse, é isso que meu pai vai fazer. E ele diz, o reino, no versículo 43, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, nós temos esse texto que é muito interessante e que nos
nos falam do povo da aliança no Antigo Testamento, mas que agora Jesus está dizendo que essa aliança vai ser passada a um outro povo. A um outro povo para que dê o seu fruto. E Pedro, escrevendo, o apóstolo, Pedro, escrevendo uma carta aos cristãos, ele diz algo muito interessante no capítulo 2. Ele diz, aos cristãos ele diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Olha, está usando para os cristãos as mesmas palavras que Deus usou para os israelitas lá no Sinai. Vejam bem. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, as mesmas expressões, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, agora é a igreja, a partir do Novo Testamento. Então, e os israelitas? Os israelitas, eles cumpriram a sua missão no sentido de que eles produziram o Antigo Testamento e nós devemos tanto a eles isso. Deles veio Jesus e nós nos alegramos em Cristo. Mas, se eles querem fazer parte desta nova aliança, que é a aliança com o povo cristão, eles podem participar. Eles são bem-vindos. E é uma alegria para nós, porque temos muitos deles já nesta nova aliança. Então, meus irmãos, precisamos representar Deus bem nesta nova aliança. E para isso, nós precisamos obedecer. Precisamos reconhecer a sua graça, em primeiro lugar. E depois precisamos obedecer às suas recomendações. Agora eu gostaria de falar, por último, sobre o tabernáculo. O tabernáculo foi construído e usado de uma certa forma para mostrar a santidade de Deus. Era um lugar onde as pessoas podiam se reunir próximas, porque havia uma tenda chamada Tenda da Congregação, onde eles podiam ficar. Era um lugar onde havia umas estacas com uma grande cobertura de peles. Ali eles podiam ficar, na Tenda da Congregação. Dentro da tenda havia o tabernáculo propriamente dito. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Aliás, em três partes. A primeira parte era chamada de átrio. Era um lugar onde os sacerdotes ficavam, onde algumas pessoas podiam ficar, que levavam os seus sacrifícios. Era um lugar que tinha um altar de sacrifícios. Depois daquele lugar, havia um outro que era chamado de santo lugar. Ali ninguém podia penetrar, a não ser os sacerdotes, distribuídos por turnos, porque era um compartimento que não era muito grande e onde eles trabalhavam. Porque ali dentro havia uma mesa com os pães da proposição, do lado direito, uma pequena mesa. Do lado esquerdo havia uma outra mesa onde havia o candelabro com luzes acesas. E no lugar onde havia a entrada para o próximo compartimento, havia um altar de incenso. Então, tudo ali deveria estar permanentemente em dia, né? Os pães deveriam sempre ser trocados, ser pães relativamente novos, os 12 pães representando as 12 tribos de Israel.
o candelabro deveria estar aceso dia e noite, sem se apagar nenhum instante, e o altar de incenso, sempre com incenso subindo. Bem, para que tudo isso acontecesse permanentemente, os sacerdotes tinham que estar atentos. Então, eles entravam nesse compartimento para renovar o azeite para os candelabros, para renovar os pães, não é? Para olhar o incenso. Então, ali era o lugar dos sacerdotes, em geral, que entravam para desincumbir-se do seu papel de serviço ao Senhor. Depois daquele lugar que se chamava lugar santo, onde só os sacerdotes podiam entrar, havia um lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Nesse lugar mais interior, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar para oferecer sacrifício pelo povo. Levar o sangue para ser oferecido como expiação pelos pecados do povo. Ali estava a Arca da Aliança, que era um objeto sagrado para o povo de Deus. E ali estava, dentro da arca, o maná, uma porção do maná, para lembrar a provisão de Deus durante a viagem. A vara de Arão, para mostrar o sacerdócio de Arão e de seus descendentes. E a aliança, as leis, que mostravam a aliança de Deus com seu povo, as leis de Deus. Bem, nós gostaríamos de dizer para vocês que este lugar também é um lugar muito simbólico para o cristianismo. Se não vejamos, em Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51, quando Jesus morre e entrega o seu espírito, olha o que aconteceu, que está registrado no Evangelho de Mateus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Uma das coisas acontecidas na época da morte de Jesus foi o véu que dividia o lugar santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar, que era um véu muito espesso, uma cortina muito espessa, porque ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote para oferecer o sangue em remissão pelos pecados do povo. Nesta hora, o véu se rasga e o lugar está livre para a entrada, porque está sem o véu. Agora, vejamos o que o escritor aos Hebreus fala, no capítulo 10, versículos 19 a 21. Ele nos estimula agora, estimula os cristãos a entrar, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele abriu o caminho para Deus. Agora a entrada é livre para Deus. O sumo sacerdote nosso é Jesus. E aí diz o autor de Hebreus, nos versículos 19 a 21. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, quer dizer, coragem, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Mais um versículo, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Então, os cristãos interpretam tudo isso que aconteceu, todo esse simbolismo, como
a entrada agora, livre para que o novo povo de Deus, para que o povo que vai ter uma aliança nova com Deus, que é o povo do Novo Testamento, o povo cristão, tem entrada livre no Santo dos Santos, porque o nosso mediador é Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus esta bênção, que é toda esta narração que nos coloca num lugar de privilegiados pela graça de Deus. Vamos, pois, neste momento, com o coração grato, orar a Deus, que nos oferece um caminho aberto para Ele, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Senhor, muito obrigada. Nós não temos palavras. Nossa vida é tua, em gratidão pelo que tens feito por nós. Senhor, Jesus Cristo é a pessoa que nos veio trazer a vida que é tua para nós. Ele é o Deus encarnado que viveu neste mundo para nos trazer a bênção desse sacerdócio perene que não acaba, porque Ele é eterno. E nós louvamos a Ti por isso, agradecemos e pedimos que o Senhor tome conta de nossas vidas, que são Tuas, em nome de Jesus. Amém.